dia, meus amores. Sim, eu tava gravando ontem à noite, mas eu tive que sair, não deu tempo, tô gravando agora cedo, tá? E a maquiagem tá meio retocada, tô com cara de sono, mas enfim, acontece. Bora lá pra nossa última aula, essa é oficial mesmo, né, galerinha? A primeira que eu gravei era a primeira, né? Agora essa é a segunda, é a final mesmo, né? Então, como eu disse no outro vídeo, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero aí muito sucesso na vida de vocês. Espero que no próximo semestre a gente possa se reencontrar. Caso não aconteça, né, que vocês tenham um futuro brilhante, tá bom, meus amores? Então, vamos lá para nossa aulinha, né, que é a atualização em vigilância epidemiológica, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o conceito, né, de vigilância epidemiológica. E o que essa vigilância epidemiológica faz? Então, ela pressupõe a coleta e análise de todas as informações sobre a ocorrência de doenças e seus fatores condicionantes, com vista à orientação de medidas de prevenção e controle, que são ações extramuros repassadas, né, ao Ministério da Saúde. Quer ver um exemplo fácil para vocês entenderem qual é o serviço da minha vigilância epidemiológica? Vocês estão vendo aí os dados do Covid, né? Que tem X número de mortes, X casos confirmados, tantas pessoas em hospitalização, quantas pessoas vieram a óbito. Isso, quem controla tudo isso no final é a minha vigilância epidemiológica, que vai passar por meu ministério, né? Da minha secretaria da saúde do município, e posteriormente a gente vai levar isso para o meu estado, tá? Mas a gente vê melhor isso no finalzinho da aula, esse processo, tá? Mas a princípio, gente, a vigilância ela vai levantar os dados e através desses dados ela vai ver o que é a forma que mais previne, o que faz o controle, quais medidas ela vai implementar que vai diminuir, então, esse número de casos, tá? Qual que é a utilidade da informação epidemiológica, então? Então, a informação epidemiológica ela é um suporte, né, para a reorganização da minha atenção básica, pois desencadeia ações de controle para as doenças e seus determinantes, que foi o que a gente acabou de falar. Através dos meus dados, eu controlo muito melhor a doença. É um instrumento para orientar a avaliação dos meus programas, auxiliando na redefinição de metas e prioridades, tá? Então, foi o que eu falei. Por exemplo, eu pego lá os números do Covid e vejo o que eu faço para diminuir esses casos. Aí eu uso da máscara, aí eu vou lá e coloco a máscara na população. Aí eu vejo, faço sempre um comparativo. Aumentou o número de casos? Diminuiu o número de casos por causa do uso dessa máscara? E assim vai indo, tá? Qual é o objetivo? E aqui a gente tem vários, tá? Então, ela informa sobre a magnitude e distribuição dos meus agravos à saúde da população, usualmente em termos de morbidade e mortalidade, então é ela que controla quem tá doente e quem que tá morrendo. Recomendam iniciações oportunamente, a fim de reduzir os seus níveis de morbidade e mortalidade, ou até mesmo eliminar os agravos à saúde naquela localização, né? Ou seja, ela tenta trabalhar com tenta evitar a disseminação da minha doença. Ela identifica tendências, grupos e fatores de risco com vista a elaborar estratégias de controle de específicos eventos adversos à saúde. Ela detecta epidemias e documenta, né, elas têm ações de doença, né, contra a doença, no caso. Avalia medidas de intervenção em saúde pública, por exemplo, os impactos das ações da minha vacinação, proteção e segurança através de um produto, né? Então, é ela que vai ver se aquela vacina é eficaz ou não. Ela avalia a adequação de táticas e estratégias de aplicação de medidas de intervenção, não só nos fundamentos técnicos, mas também naqueles referentes à própria operacionalização dessas intervenções, né? Então, ela avalia desde a pesquisa até a prática. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a investigação de doenças, né? Como que ela é feita, então? Então, ela parte de uma simples suspeita de algum evento. Para determinar a sua causa, né? Então, ela avalia os riscos presentes ou potenciais para outras pessoas, né? Para que essa doença não chegue a outras pessoas. E ela visa orientar as medidas de controle pertinentes. E aí, como que a gente faz tudo isso, né? Porque concorda comigo
Porque assim, eu sei que tem um monte de gente contaminada com Covid, mas como, né, que eu vou saber quais são os números certinhos desse Covid? Então, existe um papelzinho chamado, gente, notificação compulsória, tá? Que a gente vai definir aqui um pouquinho mais pra frente, mas eu quero só fazer um parêntese. Tem muita gente achando que os dados do Covid é manipulado. Gente, não duvido, a nível Brasil, que em alguma parte está sim sendo manipulado por questões, né, políticas. Porém, não é tão simples quanto parece, tá? Porque para você notificar um caso, você tem que ter exames comprobatórios, você tem que ter essa ficha que eu vou falar aqui mais pra frente pra vocês, tá? E tem doenças específicas para notificar, tem todo um trabalho muito burocrático, tá? Então, por exemplo, a nível Bragança e região aqui, eu duvido que tá rolando alguma alteração de dados, gente. Principalmente porque é muito visível o aumento de casos quando eu olho pela minha janela. Eu consigo perceber perfeitamente o que tá acontecendo. Porque eu entro aqui na minha casa, eu olho pela janela, eu vejo uma fila de mercado que vai da porta do mercado até o estacionamento. E é uma fila gigantesca, uma pessoa grudada na outra. Cara, eu tô vendo que isso tá acontecendo e, tipo, isso é um fator que aumenta o Covid. Porque é aglomeração, não deixa de ser aglomeração. E aí o que acontece? Na semana seguinte eu vou ver, aumentou o caso de Covid em Bragança. Óbvio que aumentou, tá tendo aglomeração, é visível. O que a população faz vai refletir nos meus números. Você vai pro centro, tá assim, ó, de gente. Cara, o número do Covid vai aumentar. E aí a pessoa vira e fala, ai, tá manipulando o dado. Não, para e olha pro seu lado. É só você olhar pro lado que você vai ver que não existe manipulação de dado. É você que não tá fazendo a sua parte, tá? Desabafo aí, gente, perdão. Mas então, voltando lá. Era só pra vocês entenderem, tá? Que essa questão de alteração de dado é muito complicada, não é muito plausível. Agora, São Paulo é outro caso, tá? Então, a notificação compulsória é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo, tá? À saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção de medidas de intervenção. A notificação deve ser sigilosa e só pode ser divulgada fora do meu âmbito médico sanitário em caso de risco para a comunidade, respeitando o direito de anonimato do cidadão. Então eu, Thaís Costa, por exemplo, vejo esse povo aglomerando aqui no mercado. Se eu quiser passar a mão no telefone e falar, olha, tá tendo aglomeração no supermercado, o que vai acontecer? Automaticamente a vigilância sanitária vai fazer o registro da minha queixa, vai notificar, né, que tá tendo aglomeração, que o número do meu Covid pode aumentar, só que eles não vão divulgar meu nome. Eles não podem chegar lá e falar, foi a Thaís que falou. Eles vão sempre fazer o anonimato, tá bom? E de quem que compete, né? A quem compete fazer a notificação compulsória? Ela é obrigatória para médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis por serviços públicos ou privados de saúde que prestam assistência ao meu paciente, tá? Só para deixar um pouco mais claro, eu falei para vocês da questão da denúncia anônima. Isso é uma denúncia anônima. Não, aí tipo a vigilância vai vir aqui e vai, né, fazer a conferência. Se eles verem que realmente tá tendo ali uma aglomeração, aí eles que são órgão da saúde fazem a notificação. A pessoa, o cidadão comum, ele não vai fazer a notificação por escrito, tá? Quem faz isso são os profissionais da saúde, ok? Só para deixar mais claro, porque às vezes eu falei do telefone, vocês vão achar que até qualquer cidadão vai lá e vai preencher a ficha de notificação. Não é isso. Só o profissional faz o registro, mas a denúncia pode ser feita por pessoas comuns. E quando, né, que a gente faz geralmente a notificação compulsória? Geralmente ela tem que ser imediata, tá? A gente vai ver lá pra frente outros requisitos, mas ela tem que ser realizada em até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência da minha doença ou do meu agravo ou evento de saúde pública, pelos meios de comunicação o mais rápido possível. Então eu vi a aglomeração ali, eu tenho até 24 horas para denunciar. Porém, né, quanto mais rápido eu fizer, melhor, tá? E aí lá pra frente a gente vai ver a notificação por escrito, quais são os seus requisitos para fazer por escrito.
Tipos de investigação epidemiológica. Então, a gente geralmente vai investigar doenças de disseminação e desenvolvimentos rápidos, por exemplo, o Covid, tá? E essas investigações a gente vai fazer geralmente através da visita domiciliar. Qual é o objetivo? É romper a cadeia da transmissão utilizando a quimioprofilaxia ou a vacinação, né? Então, a gente vai usar uma medicação específica, ou a vacina, ou algum outro método que vai parar ali essa doença. E a gente investiga também doenças de evolução e disseminação lentas, tá? Que é a investigação de rotina. Aí são doenças como, por exemplo, diarreia. A gente vai ver uma lista maior aqui daqui a pouco. Qual que é o objetivo? Então, é recolher as informações que instrumentalizam, né, a vigilância epidemiológica. Tá bem ali, gente, a vigilância epidemiológica, tá? Então, o que é isso, Pro? É saber, né, através de dados, quais podem ser os fatores que estão levando aquela população a ficar doente, tá? E a gente tem as investigações de rotina, que é para outros agravos, como, por exemplo, a tuberculose, fazer a busca ativa, né, para identificar o foco responsável pela minha contaminação de caso, o índice, né, e a gente faz isso também através da visita domiciliar. E para me definir, então, um caso, né, que é ali para estudo, se ele vai ser notificado ou não, o que eu preciso? Então, é padronizado, tá? Para cada doença ou agravo, a gente visa tornar comparáveis os critérios diagnósticos. Seja tanto pessoa suspeita ou compatível, ou já com um diagnóstico fechado, tá? Afirmado, que ele falou aqui. De acordo com a apresentação clínica, diagnóstico laboratorial e situação epidemiológica específica para cada doença. Então, a princípio, gente, se eu tenho um caso suspeito de qualquer doença que é de notificação compulsória, eu já vou fazer a notificação. Eu não vou esperar confirmar esse diagnóstico. Se ele é suspeito, eu já faço a minha notificação. Se ele confirmar, beleza. Se ele não confirmar, a gente só vai descartar, tudo bem? Mas, a princípio, qualquer paciente, seja suspeito, seja aquele que está perto de alguém com a suspeita, que ele também vai ser um novo suspeito, a gente sempre faz a notificação, tá? E a gente tem que ter uma clareza de definição de caso, né? Porque não adianta eu querer notificar, por exemplo, a dengue, e aí, melhor, Covid. Eu quero notificar alguém por Covid. E aí eu pergunto pro seu João, você esteve perto de alguém que tem Covid? Não. O senhor tá saindo na rua? Não. Sua família tem alguém com Covid? Não. Você viajou? Não. Por que eu vou notificar esse cara pra Covid? Se nem de casa ele tá saindo. Ele é suspeito, mas tá na cara que não é. Se ele não tá fazendo nada, se ele tá na casa dele, ele usa máscara. Aliás, máscara ele não vai usar em casa, né? Mas ele lava a mão. Ele não tá com Covid, é meio óbvio, ele pode estar com uma gripe normal, mas Covid não. Então, nesse caso, eu não notifico, tá? Eu tenho que notificar só aquele que apresenta, né, alguma informação, de tipo, seu João, você tá indo pra rua? Tô. Você teve contato próximo com alguém com Covid? Aí eu notifico, tá? E aí a gente tem um roteiro, né, para investigação de um caso. Então a gente tem as questões a serem formuladas e as condutas subsequentes, né, para respondê-las. Quais são essas perguntas? Então a gente pergunta, o diagnóstico está correto? De quem foi contraída essa infecção? Qual via de disseminação da infecção da fonte ao doente, né? Então foi por gotícula, foi por contato? Que outras pessoas podem ter sido infectadas? Porque geralmente quando a gente fala de notificação compulsória, a gente fala daquelas doenças transmissíveis, tá? Então a gente sempre avalia todo mundo. A quem o caso ainda pode transmitir a doença? Porque às vezes, né, a gente vai falar, eu tava presente com a minha família, mas de repente um dia ele foi ali na padaria do seu Jorge. Do seu Jorge também pode estar, né, porque ele acabou tendo contato com esse paciente infectado, tá bom? E quais são as condutas, né, que eu tenho que tomar? Então, no caso do diagnóstico estar correto, eu tenho que confirmar se realmente está correto. De quem foi contraída a infecção, eu tenho que identificar a fonte do meu contágio. Qual é a via de disseminação? Eu tenho que ver, né, como que está ocorrendo essa transmissão.
Quais são as outras pessoas? Eu tenho que identificar todos os contatos que estavam ali com essa pessoa nos últimos dias. E a quem o caso ainda pode transmitir? Eu tenho que proteger, né, as pessoas que estão suscetíveis a pegar essa doença. E aí eu tô falando o tempo todo aqui, doença, agravos de saúde pública, mas doença e agravo não é a mesma coisa? Não. Então vamos definir o que é doença, tá? Então doença é uma enfermidade ou estado clínico, independentemente da origem ou fonte, que representa ou possa significar um dano significativo para seres humanos. E o agravo, qualquer dano à integridade física, mental e social do meu indivíduo provocada por circunstâncias nocivas. Então, é aqueles fatores que eu nem imaginava que podia agravar minha saúde, mas acaba agravando. Como, por exemplo, acidente, intoxicações, abuso de drogas, lesões ou lesões de heteroflingidas, né? Então, gente, doença é aquilo que a gente já conhece que prejudica o meu corpo. Agravo é alguma circunstância que eu não esperava e aconteceu comigo, tá? Ou agravo de drogas, que eu sei das consequências, mas eu acabei abusando. E aí a gente vai entrar um pouquinho na lista nacional de doenças de notificação compulsória. Gente, a lista é bem extensa. Eu vou só falar os nomes e vou passar rapidinho, porque depois vocês foquem lá. Mas todas as doenças que estão aqui são de notificação compulsória. Eu vou pedir para vocês atentar que em vermelho são doenças que a gente notifica apenas no estado de Minas Gerais, tá? Em azul são algumas outras doenças que foram adicionadas recentemente na notificação compulsória. Eu esqueci de colocar o Covid aqui, tá, gente? Mas o Covid entra já em notificação compulsória, tá? E por que a gente fala assim que só em Minas, por exemplo? Porque é um lugar onde aquela doença predomina. Às vezes é uma doença que no estado de São Paulo tá extinta. Mas aí eu vou lá para Minas, vou lá para Mato Grosso, é que aqui eu foquei só na nossa região. E aí tem doenças que é muito prevalente nesses estados. E aí elas se tornam de notificação compulsória naquele estado. Mas não para o país inteiro, porque não é uma doença que percorre o país inteiro, tá? Então vamos lá falar um pouquinho do que é notificável. Então, acidente de trabalho, tá? É notificável. Acidente por animais peçonhentos, como aranha, escorpião. Acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, então, por exemplo, o morcego. Atendimento antirrábico humano. Botulismo. Gente, eu vou falar algumas doenças que nem eu lembro o que é, sinceramente pra você, porque são doenças tão raras que eu nunca vi ninguém, tá? Botulismo, cachumba, cólera, coqueluche, vou acrescentar aqui Covid na letra C, dengue, principalmente os casos de óbito, diarreia é notificável em Minas, porque eles têm mais predomínio de diarreia lá. No estado de São Paulo a gente não notifica diarreia. Difteria, doença de Chagas, doença de Creutzfeldt-Jakob, doença invasiva por hemófilos influenzae, que são as gripes aí, doença meningocócica, meningite, doenças ocupacionais, gente, as doenças de trabalho, tá? Que nem tendinite, que é uma pessoa que fica muito tempo no computador, doenças com suspeita de disseminação intencional, como a varíola, doenças febris hemorrágicas emergentes, como ebola, febre púrpura, etc. Esquistossomose, eventos de saúde pública que se constituam ameaça de saúde pública, eventos adversos graves ou óbitos após a vacinação, febre amarela, chikungunya, febre do Nilo Ocidental e outras, né, arboviroses, febre maculosa, rickettsiose, febre tifoide, hanseníase, antavirose, hepatite, HIV, tanto na pessoa cidadão comum, homem, mulher, quanto na gestante, tá? Ou no bebezinho, etc. Influenza humana, intoxicações exógenas por substâncias químicas, né? E entre outros. Leishmaniose, leishmaniose visceral e americana aqui, tá? Leptospirose, malária, óbito materno e fetal, peste, poliomielite, poxivírus, síndrome da paralisia flácida aguda, raiva humana, rubéola, síndrome da rubéola,
congênita, sarampo, síndrome hemolítica urêmica, sífilis, todos os tipos, síndrome de corrimento uretral masculino, síndrome respiratórias, né? Lembra aí da SARS-CoV, da SARA, tá? Tétano, tularemia, tuberculose, varicela, violência doméstica e outros tipos de violência, violência sexual e tentativa de suicídio, tá? É uma lista bem ampla de notificação compulsória. E o que significa notificação compulsória, gente? É aquele paciente que chegou no meu pronto-socorro, tá com alguma dessa doença, obrigatoriamente eu pego a minha ficha e vou lá relatar, porque eu preciso mandar esses dados tudo para minha Secretaria de Saúde, tá bom? Aí eu coloquei a observação, em azul são as novas doenças e em vermelho são as doenças de notificação em Minas Gerais. E quando eu faço então essa notificação, né? Eu vou fazer sempre que eu tiver um caso suspeito ou confirmado dessas doenças que eu falei anteriormente, surto ou agregação de casos ou óbitos, né? Então, para aquelas doenças que a gente tá vendo várias seguidas, e gente, surto, ele pode começar desde uma pequena comunidade, né? Então, eu tenho ali um determinado bairro e todo mundo começa a ter diarreia. Eu registro, porque alguma coisa está acontecendo naquele bairro ali, tá fazendo as pessoas ter diarreia, tá? E doença, morte ou evidência de animais com agentes etiológicos que podem acarretar a ocorrência de doenças em humanos. Pensa aí no macaco e na febre amarela, tá? Destaque-se entre outras classes de animais. E aqui é, por exemplo, o escorpião, que se me picar, né, eu notifico, o morcego, etc. E aí, né, pra fazer essas notificações, geralmente a gente tem o que chama de rede sentinela, né? E o que é essa rede sentinela? Ela é composta por unidades de saúde, chamadas unidades sentinelas, que identificam, investigam e notificam quando confirmados casos de doença, agravos ou acidentes relacionados ao trabalho, criado pelo meu Ministério da Saúde. As unidades sentinelas são aquelas unidades de saúde que realizam a notificação no sistema de informação de notificação de agravos, que é o famoso SINAM, tá? Então, quando a gente fala de notificação compulsória, gente, geralmente a gente vai preencher uma ficha mesmo, tá? Que chama SINAM, que é essa notificação de agravos, tá? O SINAM ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Notificação Compulsória, mas ele é facultado a estados e municípios para incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Então foi o que eu falei, a lista oficial tá lá, aquela lista é válida para todo o território nacional. Mas como eu disse, tem algumas regiões que sofrem com outras doenças que são específicas da região. Então, essa população tem total autoridade de ir lá e falar para a vigilância, ó, preciso notificar tal doença porque ela é muito predominante na minha região. Isso é autonomia do agente de saúde. Somos nós que vamos fazer esse serviço, tá? Então, de repente, vocês estão lá no postinho, estão no hospital e tá vendo que tá acontecendo muita coisa que ninguém notificou ainda. Vocês pegam o telefone e falam para a secretaria, ó, tá acontecendo tal coisa. Vocês podem fazer isso anônimo. Porque aí a secretaria cobra o trabalho de vocês, né? Ou seja, hospital, asilo, etc. Mas aí vocês falam, ó, tal doença tá acontecendo aqui com muita frequência, tudo bem? E para que serve a minha notificação? Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento da população, podendo fornecer subsídios para a explicação causal do agravo da notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. Então, gente, basicamente a notificação serve para saber quantos casos eu estou lidando de tal doença e o que eu preciso fazer para combater essa doença. O seu uso sistemático de forma descentralizada contribui para a democratização de informação, permitindo que todas as pessoas, né, da saúde tenham acesso a essa informação e as tornem disponíveis para a comunidade, que é o que a gente faz com o Covid. O mundo inteiro notificou o Covid porque ele é uma pandemia. E por que eles fizeram isso? Porque cada um que notificava tinha uma estratégia para combater o Covid, de modo que um ia passando para o outro. Por que em alguns lugares a pandemia foi mais forte e em alguns menos forte? A China, por exemplo. Quando eles passaram pela pandemia, eles já sabiam mais ou menos o que fazia, porque eles já tinham vivido um surto lá em 2002 de Covid. Então, eles se isolaram e, teoricamente, controlaram o surto muito mais rápido.
do que quando foi para Itália. Chegou na Itália, ninguém sabia o que fazia. Então, rolou ali um aumento muito grande. Só que aí a Itália copiou a China e fez isolamento social. O que aconteceu? Controlaram o caso. Os Estados Unidos, o Brasil, não estavam botando fé que o Covid ia chegar aqui. O que eles fizeram? Ficaram na rua, brincando, pulando carnaval. Também tava no carnaval, gente, acredite. Mas enfim, né? E aí o que aconteceu? A gente não seguiu os exemplos. A gente demorou um século para se isolar. Por que o Covid no Brasil dispara? Porque até hoje a gente briga com as pessoas para ficar em casa. E as pessoas não ficam. E o Covid só aumentando. Por quê? Porque a gente não segue a recomendação básica do Covid. A gente sabe que para acabar com o Covid é isolamento. E a gente não faz. Entendeu? E quando eu notifico uma doença e coloco lá uma solução, eu permito que todas as pessoas tenham acesso a essa solução. Então eu corto a rede de transmissão da minha doença. E como funciona nesse sistema que eu estou falando para vocês, que é o SINAM? Então, o SINAM ele pode ser operacionado no nível administrativo, periférico, ou seja, nas minhas unidades de saúde. E aqui, gente, é tudo, tá? É o posto, é o hospital, é o asilo, é todo lugar que faz saúde, é ambulatório, tá? Seguindo a orientação de descentralização do SUS. A ficha individual da notificação, que é a FIM, né, que é a ficha do SINAM, ela deve ser preenchida pelas unidades assistenciais para cada paciente. Então, cada paciente que eu pegar lá com Covid, eu tenho que preencher uma ficha individual do meu SINAM. Isso independente se ele é um paciente suspeito ou se ele já é um paciente com diagnóstico confirmado, tá? Aí ele até fala, ó, para cada paciente, quando de suspeita de ocorrência de problemas de saúde, de notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual e municipal. Este instrumento deve ser encaminhado aos serviços responsáveis pela informação e vigilância epidemiológica das secretarias municipais. Então, vamos supor, eu, Thaís Costa, chego lá na Santa Casa, e eu sempre uso a Santa Casa porque eu trabalhei lá, mas enfim. Vou chegar lá no PS e vou falar, olha, tô com sintomas do Covid. A primeira coisa que eles vão fazer é me socorrer. Fato. Segunda coisa, eles vão pegar uma ficha e vai colocar todos os meus dados lá, falando, olha, essa pessoa apresenta tal sintoma, teve contato com tal pessoa, viajou para tal lugar. É uma ficha muito completa, ela é pré-estabelecida, você vai preenchendo os campinhos e não pode ter rasura, tá? Tá. Pegaram essa ficha, vão coletar meus exames, aí tem um campo lá que é só de exames para quando voltar nessa ficha pra mim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ficha, vou encaminhar ela geralmente para minha CCIH no hospital, que é a central, né, de controle de infecção hospitalar. E a central de infecção hospitalar vai encaminhar essa ficha para minha vigilância epidemiológica. Minha vigilância epidemiológica do meu município vai encaminhar isso para minha Secretaria da Saúde do município. Posteriormente, a gente vai fazer todo o levantamento de dados, quantas pessoas se contaminaram ali naquela semana, porque é semanal, tá? E aí eu encaminho, no caso eu não, a Secretaria da Saúde do meu município encaminha isso para a Secretaria de Saúde Estadual. E aí até que vai chegar, né, esses dados que a Globo cansa de divulgar todo dia, que o Brasil teve não sei quantas mortes, nanana. Por quê? Porque todas as pessoas notificam, toda semana as secretarias de saúde estaduais notificam quantos casos eles tiveram no estado deles. Entenderam como funciona? Aí ele fala que tem que ser encaminhado para a Secretaria Municipal, que precisam semanalmente passar esses arquivos para as secretarias estaduais. Caso não ocorra nenhuma suspeita daquela doença, as unidades precisam preencher o formulário de notificação negativa, que tem os mesmos prazos de entrega. Então, uma vez por mês, a gente precisa preencher lá as fichinhas falando, olha, essa semana eu não tive Covid, tá? E aí a gente envia lá para a secretaria e é o mesmo processo. Essa é uma estratégia criada para demonstrar que os profissionais e o sistema de vigilância da área estão alerta para a ocorrência de tais eventos e evitar, então, aí a subnotificação, né? Que é quando a gente pega uma doença, deixa passar e daqui a pouco teve um boom e, né, a gente não deu conta. Se os municípios não alimentarem o banco dos dados do SINAM por 2 meses consecutivos, a gente perde, então, um recurso que chama piso de assistência básica, que é o Money, tá? Pra manter a gente atuante aí. Estamos acabando, gente. E conclusão. O
Por que é importante, né, de forma geral, tudo isso? Porque ele permite o conhecimento de determinantes das causas de problemas de saúde, ele rompe a cadeia de transmissão, reduz a disseminação das minhas doenças, facilita a avaliação dos meus programas, quais que vão ser efetivos ou não para combater aquela doença, e é fundamentada as ações de planejamento e alocação de recursos, né? Então eu consigo fazer recursos para combater aquela doença. E era isso, meus amores, acabamos. Beijos, parabéns pelo semestre, que muitos aí tiveram dificuldade, mas chegamos ao fim. Encontro vocês na próxima semana. Lembrando que a próxima semana a gente corrige o exercício, vocês vão estar livres para estudo. E aí a outra semana acho que é prova de geronto e na outra é prova dessa matéria aqui, saúde coletiva. E tem a entrega de trabalhos, não esqueça, tá bom? Beijos.